a perdão do pecado, né? A palavra de Deus diz que com tua boca confessar o Senhor Jesus, teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Amém? Eu vou fazer essa leitura aqui, temos hoje pouco tempo. Amém? 2 Coríntios, amém? Capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava lendo um tempo desse aí, um artigo de um pastor, e nesse artigo ele estava contando que ele tinha se convertido em 1972, e ele disse que ele cresceu com uma fé infantil, uma fé do qual ele achava que tudo que ele pedisse a Deus, né, que bastava apenas ele ter fé, que tudo iria, né, ser concretizado, que era só orar. Então, amados, ele achava que com a fé que ele tinha, toda a luta que ele teria, todas as tribulações, ele achava que ele iria orar, e que o Senhor ia livrar ele de toda a dor, de todas as lutas, todas as tribulações que ele passava. E ele achava que toda vez que ele orasse, os paralíticos iam andar, os cegos iriam enxergar, e as pessoas iriam ser curadas, mas ele achava que bastava apenas ele determinar. E ele disse que com o passar do tempo, na sua caminhada cristã, com o amadurecimento, quando ele começou a olhar a própria história da vida dele, ele tinha um filho, amados, que estava com 37 anos de idade, e que o filho era paralítico, e continuava com a paralisia cerebral. E ele começou a ver as coisas de Deus de uma forma diferente. Ele esperava que, ele começou a contar que na caminhada dele, ele começou a ver muitas pessoas que eram cegas, mas mesmo assim pregando o Evangelho. Pastores paralíticos em cima de uma cadeira de roda, mas mesmo assim, amados, estavam no púlpitos, mesmo em cima de uma cadeira de roda, pregando e anunciando a salvação de Cristo. E ele disse que ao invés de ele se abater, ele alicerçou cada vez mais a fé dele. E ele, contando, amados, ele disse que quase 40 anos de vida cristã, quase 30 anos de ministério pastoral, muitas pessoas que ele tinha orado foram curadas, mas também muitas que ele orou não foram. E ele entendeu, amados, que Deus, na sua soberania, não decidiu curar algumas pessoas por razão que ele não sabia, mas que ele glorificava a Deus pela soberania de Deus. Meus irmãos, é muito importante a gente desenvolver a nossa fé. A gente desenvolver a nossa fé independentemente daquilo que Deus vai fazer ou não na nossa vida. Amém? Crente, amados, vai passar por tribulação, é inevitável, amados. Não existe essa que você vai se converter a Jesus Cristo, que você não vai passar mais por tribulação nenhuma, que não vai haver mais problema nenhum na sua vida. Isso não é verdade, amados. Meus irmãos, o crente, amados, ele vai passar por lutas aqui, porque talvez isso seja uma dúvida na sua cabeça, talvez na sua mente passe, mas eu me converti a Cristo, mas por que eu passo por tantos momentos difíceis na minha vida? Porque se levanta tantos obstáculos, porque se levanta tantas lutas na minha vida, e talvez você não tenha entendido isso, e você fique até
questionando e dizendo: por que, meu Deus? Por que está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Meus irmãos, nem sempre é. O crente ele vai passar por luta e tribulação, como o apóstolo Paulo aqui estava passando, e registrou aqui em 2 Coríntios, capítulo 3 ao 4. Meus irmãos, um dia desse nós ficamos sabendo aqui de uma amada irmã, lá do Medeiros, com o esposo dela, todos os dois convertidos, foram para a igreja Assembleia de Deus no centro da cidade, cultuar a Deus. Terminou o culto, uma bênção, o irmão pegou a moto com a sua esposa e foi para casa. E quando chega lá no Medeiros, que é um lugar onde o diácono Elivaldo se congregava, né? Tem uma igreja lá, tem ainda a igreja pentecostal Montoré. Quando ele ia para casa, eles eram de lá. O que aconteceu, rapaz? Na hora que eles iam, houve uma emboscada, os camaradas foram roubar ele, a moto dele. Eles pegaram, saíram do mato, um pedaço de pau e danaram o pau para pegar na cabeça dele. Ele se abaixou, pegou na cabeça da esposa. A esposa caiu, a moto caiu, ele se machucou, ela se machucou bastante. Depois, quando menos espera, sabe que a irmã morreu. Teve traumatismo craniano. A irmã tinha vindo da igreja, mas era uma mulher de Deus. Depois de 3 dias, não foi diabo? Passou 3 dias internada, depois morreu. Amados, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que as pessoas ímpias também estão. O crente, ele vai passar, amados, por tribulações, por lutas. É importante nós entendermos isso, porque talvez você pense: eu sou crente, eu tenho enfermidade, já tenho orado a Deus não sei quantos anos para que Deus me cure. Deus não te curou ainda. Isso acontece comigo, amados. Eu tenho uns problemas de enfermidade, quantas e quantas vezes, todo dia eu oro a Deus e peço para Deus me curar da diabetes, da pressão alta e de outro problema que eu estou. Mas Deus até agora, pela sua soberania, Ele não quis. E nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Que o mais importante, amados, não é a nossa vida aqui neste mundo. Olha, o que aqueles homens fizeram foi tirar a vida física daquela irmã, mas eles não puderam matar a alma dela. Porque Jesus Cristo disse: olha, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tem mais aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós não podemos ter medo, amados, de passar por essas lutas, por tribulações, por perdas. Vai passar, vai, amados. Eu creio que cada um de nós aqui enfrentamos batalhas, cada um de nós aqui enfrentamos problemas no nosso dia a dia. Talvez todo dia você tenha que matar um leão, todo dia a sua vida é uma vida de luta. Eu creio nisso, e que nós temos muitas vitórias, mas essas lutas continuam, elas não deixaram, amados. Mas o mais importante, amados, é a gente termos a convicção que nós temos um Deus que está no controle de Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui, amados, 2 Coríntios 3:8, Paulo diz no verso 8, eu quero que você leia 1 Coríntios 1, amém? Veja o verso 8. Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da asa, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Meus irmãos, Paulo está falando aqui de uma tribulação que ele passou com os irmãos, fazendo a obra de Deus, que foi tão grande, foi acima das forças dos irmãos, a ponto de que, mas eles ficaram desesperados até da própria vida, mas quem está falando aqui, pastor? Um apóstolo de Cristo, amados. Um homem santo, um homem que vivia só para Deus, um homem que tinha uma vida exclusivamente para Deus, que nem se compara com a nossa vida. E que era um homem, amados, que se fosse olhar hoje em dia, o que muitos ensinam errado nas igrejas aí, iriam dizer que esse homem estava em pecado, porque o homem estava passando uma tribulação tão grande que foi acima das forças dele, que eles já não estavam suportando, que eles estavam ficando desesperados da própria vida deles, amados.
Filipenses capítulo 4, 11 ao 12, o apóstolo Paulo diz, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, em primeiro lugar, amados, nós temos que entender o seguinte, amados. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós vamos passar por luta, vamos passar por tribulação, vamos. Você tem passado por luta. Você tem passado por luta muitas vezes na sua casa, na sua família, com algum filho, com alguma esposa, com algum parente, com alguém que você ama, com alguma enfermidade que você está sofrendo, por algum problema financeiro que você está passando. Você tem passado por luta, mas o mais importante, amados, que nós vemos nesse texto, amados, é que sobre as tribulações na vida do crente, é que nas tribulações nós temos um Deus de toda a consolação. O verso 3 diz assim, 2 Coríntios 1,3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de misericórdia, Deus de toda a consolação. Meus irmãos, Deus, Ele nos consola nas nossas tribulações. Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos que Ele estava indo para o Pai, e Ele disse que enviaria a Ele outro Consolador, como o texto que nós temos aqui em João 14,16, referindo ao Espírito Santo, que vinha consolar os discípulos nas suas tribulações. Meus irmãos, eu falei aqui que a palavra grega para consolar, porque o pastor fala a palavra grega? Porque a Bíblia original, o Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra grega para consolar vem do grego chamada paraclesis, que significa colocar ao lado de uma pessoa. O que é que ele está dizendo aqui, amados? O Deus de toda a consolação, o Espírito Santo de toda a consolação, é que quando nós estamos passando por as nossas lutas, as nossas tribulações, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o próprio Deus ao nosso lado, amados, nos consolando. E que consolo é esse, pastor? Nos dando força. Porque você ainda está em pé, é por causa da sua força? Será que eu estou em pé por causa da minha força? Amados, é o Espírito Santo, é Deus nos consolando, é Ele estando do nosso lado, nos fortalecendo, nos consolando, amados, nos dando força. Você não está só, porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos só. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos passando pelas nossas lutas sozinhos, mas não, amados, o crente, amados, ele tem um consolador, e esse consolador é aquele que se coloca ao lado de uma pessoa para encorajá-lo, para ajudá-lo em tempo de aflição. Deus enviou o seu Espírito para nos consolar, nos fortalecer, amados. Por isso Paulo passou por essa tribulação e teve a vitória, porque foi uma tribulação tão grande que ele diz: porque não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que sobrevém na asa, portanto é acima das nossas forças. Mas ele desistiu, mas ele desanimou. Não. Por que não? Por causa do bendito Deus e Pai de toda misericórdia, que, amados, o sustentou com toda a consolação. Glória a Deus. Por causa do Espírito Santo, amados, que está ao nosso lado, nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo. Muitas vezes a gente dizendo que nós vamos desistir, muitas vezes a gente diz: eu não aguento mais, meu Deus, e Deus vai, nos fortalece, a gente continua, a gente caminha, e a gente continua nessa jornada, amados. Quantas e quantas vezes você pensou em desistir? Quantas e quantas vezes você pensou em parar? Quantas e quantas vezes você se acordou desanimada com a vida, achando que a vida não valia mais a pena viver? Mas Deus está te consolando.
você tem o ar que você respira. Você está respirando aqui. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Salmo 37, 39 diz, né? Vem do Senhor a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Meus irmãos, cada um de nós temos experiência disso. Cada um de nós temos experiência disso. Quantas e quantas tribulações eu, como pastor, já enfrentei, já passei. Eu, minha esposa, minha casa, minha família. Um tempo desse aí, quase que minha família ia sendo destruída. Quase que o meu ministério ia sendo destruído. Eu estava numa aflição só. Mas eu via, mas que verdadeiramente o Espírito Santo estava ao nosso lado, nos consolando, nos fortalecendo. Graças a Deus nós saímos vitoriosos dessa batalha, dessa luta, dessa tribulação. Eu quero dizer uma coisa a você, que o Senhor está ao teu lado. Ele é o teu consolador, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza. É Ele que te coloca todo dia alegria, vontade de viver, de continuar, de ficar em pé, de lutar, de batalhar, de não parar, de não desistir. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Eu sei, Marcela, nós muitas vezes tememos. Eu sei que muitas vezes nós ficamos assustados quando nós estamos passando por lutas, tribulações, quando nós estamos passando por dores. A gente fica assustado muitas vezes. A gente fica desanimados muitas vezes. Mas, amados, Deus nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Segundo lugar, amados, Deus desenvolve em nós o mesmo papel que Ele tem. O Espírito Santo dele tem que é consolar. Pastor, por quê? O crente ele vai passar por todas essas tribulações, amados. Deus, amados, nos concede nas tribulações, e nós passamos pelas tribulações, para que nós possamos também consolar outras pessoas que irão passar. Por isso você está passando. O verso 4 diz assim, amados, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meus irmãos, nós passamos pela luta, o Consolador nos fortalece, o Consolador nos anima, o Consolador nos sustenta. Amém? Amém. E o Consolador nos dá a vitória. Amém. Por que Ele faz isso? Para que nós também possamos consolar outras pessoas. Amém. Para que você tenha autoridade, poder de Deus para consolar outras pessoas que vão passar pelas mesmas coisas que você já passou. Amém. E que Deus te consolou, que Deus te fortaleceu, que Deus te deu a vitória. Você vai fazer o mesmo papel aqui, consolar essas pessoas. E consolar esse pastor, estando do lado dessas pessoas, ajudando elas, fortalecendo, orando por elas, levando palavras de Deus, fortalecendo o coração dessas pessoas, animando essas pessoas, não deixando elas desistir, falando o que Deus fez na sua vida, que assim como Deus fez na tua vida, Ele tem poder para fazer na vida da outra pessoa. Ele tem poder para fazer no casamento da outra pessoa, na família da outra pessoa, nos filhos da outra pessoa. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. Terceiro e último lugar, amados, dá tempo. Todas essas tribulações vêm, amados, para que nós possamos ser participantes das consolações. Nós também teremos que ser participantes das aflições de Cristo.
verso 7 diz assim, 1 Coríntios 1:7: a nossa esperança a respeito de vós é que está escrito, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim os sereis da consolação. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Glória a Deus, amados. Então, amados, nós só seremos consolados por Deus se nós também participarmos das aflições. Como nós vamos ser consolados por Deus se nós não estamos passando por aflições? As aflições vêm na nossa vida, mas para que Deus manifeste o seu consolo na nossa vida, para que Deus esteja ao nosso lado, para que a nossa fé esteja baseada em nosso Deus, que a nossa confiança esteja em nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Você pode dizer isso na sua vida? Você pode bendizer o nome do Senhor, dizer: Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Pai de toda misericórdia, tu és o Pai de toda consolação. Como tu tem me consolado, Senhor, como tu tem me fortalecido, Senhor. Meu Deus, é tantas lutas, é tantas tribulações, é perseguições, é dor, é enfermidade, são problemas. Muitas vezes achamos que estamos só, mas o Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está comigo. Então, minha irmã, a palavra de Deus para hoje é, mas para que nós possamos, amados, cada dia mais bendizer o nome do nosso Deus e Pai, porque Ele não nos abandona nas nossas tribulações. Talvez você esteja aqui, o apóstolo Paulo aqui, dizendo que estava passando uma tribulação tão grande que foi acima das forças dele, de até se desesperar da própria vida. Deus é com você, Deus está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, amada igreja do Senhor. Que o Consolador, o Espírito Santo que habita em você, Ele vai estar sempre consolando, Ele está sempre ao teu lado, está sempre ao teu lado, te dando força para continuar, força para levantar a cabeça e seguir em frente, força para continuar firme na fé, confiando no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, amados, que o Senhor possa abençoar essa igreja. A minha oração é que o Espírito Santo console a cada um de nós. Você receba o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo está ao teu lado, te fortalecendo, contemplando todas as dores que você está passando, todas as incertezas que você tem passado. Deus te compreende, amado irmão. Deus te compreende. Talvez as pessoas não te compreendam, talvez as pessoas achem que você é uma pessoa fraca na fé, mas Deus te compreende, e é Ele que está te sustentando, é Ele que está te dando força. Não ligue para o que as pessoas pensam, não ligue para o que as pessoas falam. Para encerrar aqui, mas eu quero dizer uma coisa. Eu estava assistindo ontem sobre um pastor que participava de debates teológicos, o pastor da Assembleia de Deus Belém. Pastor abençoado, filho do Senhor. O que aconteceu com esse pastor? Ele perdeu a filha dele. A filha dele morreu. Os pastores conversando com ele, e ele falando da dor tão grande que ele sentiu. O que aconteceu com esse pastor? Talvez muitos de nós vamos dizer: não, esse homem não era um crente, não. Não suportou, amados. Ele tirou a própria vida dele. Ele se matou. As lutas foram mais fortes do que as forças que ele estava. Eu não sei, amados, o que era. Eu não julgo, não vou julgar esse homem. Não vou dizer que ele não era um homem de Deus. Nenhum de nós pode falar isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, amados, que o nosso Deus, Ele é o Deus e Pai de misericórdia e toda consolação. Ele está consolado, nos dando força. O Espírito de Deus é um Espírito de vida, é um Espírito de fortaleza. Às vezes até fácil na mente de muitas pessoas tirar a sua própria vida achando que vai resolver os problemas e não resolve.
Nós temos que nos firmar mais no Senhor, irmãos. Nós temos que nos sustentar mais nesse Deus e Pai, de toda misericórdia e toda consolação. Então, que isso não venha passar em nós, amados, que a gente não venha fazer com que as lutas da nossa vida venham chegar a fazer com que a gente se desespere de tirar até a própria vida, mas que isso esteja longe de nós. Nós possamos estar, amados, confiando no nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E nos consola na nossa tribulação, nos dá força, nos dá vitória para a glória do Senhor. A minha oração agora é que o Espírito Santo esteja consolando a esposa desse pastor, a família desse pastor, porque a esposa perdeu uma filha e agora perdeu o marido. Que o Espírito Santo esteja consolando a vida dessa mulher. Que o Espírito Santo esteja consolando a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.